Quero agradecer a companhia dos irmãos de Lafayette, deverão viajar, pelo menos a informação que chegou até mim, depois da janta, os irmãos de Código do Fundo, a Lagoa Dourada, Camboinhas, alguns irmãos de Belo Horizonte que estão também na companhia destes. Lagoa Dourada. Não? Agradecer a companhia dos irmãos, muito bom poder revê-los aqui. Alguns nós nos vimos em janeiro, agora estamos nos revendo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Aquele abraço. Bem, Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se voltará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ontem nós nos prendemos um pouco na expressão que o Senhor Jesus usou aqui, que é traduzida na versão que eu estou usando, ansiedade e também inquietação. Para os irmãos que precisaram sair à tarde, foi quando nós falamos sobre esse assunto, nós destacamos que a palavra do Senhor Jesus Cristo usou, e que foi traduzida ansiosos e inquieteis ou inquietação, é a palavra dividir. Dividir. Então, o que foi traduzido, e nós vemos aqui, ansiosos, inquietação, a corrigida talvez seja uma outra palavra, originalmente é dividir. Então eu compartilhei com os irmãos a conclusão que eu tirei depois de um tempo de reflexão em cima disso aqui. Dividir. A pessoa ansiosa, já que a ansiedade é divisão, a pessoa ansiosa é uma pessoa dividida.
dividida entre o presente e o futuro, dividida também entre corpo e alma. Corpo no presente e alma no futuro. É claro que a alma continua dentro do corpo, mas a inquietação, a ansiedade, é uma preocupação, como o Senhor Jesus já descreve aqui no versículo 34, é uma inquietação com o dia de amanhã, é uma divisão com o dia de amanhã. Está vivendo agora, está presente aqui, mas existe uma inquietação interior com o dia de amanhã. Então, a ansiedade é divisão, corpo no presente e a alma inquieta, preocupada, dividida entre futuro e presente. É como se a alma estivesse fora do corpo, é como se ela estivesse saído e ido adiante, caminhado à frente, caminhado em direção ao futuro, porque ela está preocupada com alguma coisa no futuro. Ela considera que o futuro é temerário, pode haver coisas perigosas, grandiosas. Então a ansiedade é essa divisão, essa inquietação. Corpo no presente, alma no futuro. Nós falamos que isso cria um desequilíbrio na existência da pessoa. Como é que uma pessoa pode viver equilibradamente? Como é que uma pessoa pode viver bem nessa condição? Presente, aqui, corporalmente, mas a alma desconectada do corpo, a alma desligada do corpo, a alma desligada do presente, a alma desligada da realidade. A realidade é agora. O futuro a gente desconhece. E a ansiedade é essa desconexão do presente, da realidade, e uma pré-ocupação. É uma ocupação desnecessária, prévia, antecipada com o futuro. E nós falamos que já existe até uma pesquisa. Será que as coisas que fazem parte da preocupação do ansioso realmente acontecem? Então é só pesquisa, mas eu vou citar. 70% me parece não acontece, e 30% acontece, mas não do jeito que a pessoa estava imaginando. Então é uma preocupação desnecessária, antecipada, com alguma coisa que não existe. Então a pessoa ansiosa é uma pessoa desconectada da realidade, desconectada do presente, desconectada do corpo, dividida entre presente e futuro, por causa desse pavor, por causa desse temor, com algo ou de algo que não é real, que não existe. Como nós falamos, se já se considera, se a ansiedade já é considerada um mal, não doença, mas o mal do século, o mal da atual sociedade, conclusivamente a gente pode dizer que a nossa sociedade é uma sociedade de pessoas divididas. Não divididas entre si, uma da outra, mas dividida em si mesma. Uma existência desequilibrada, uma existência desconectada da realidade. O Senhor Jesus está passando as instruções para os seus discípulos aqui, porque Ele não quer essa modalidade de vida para os seus discípulos. Os seus discípulos precisam aprender, entender e admitir que não tem cabimento para aqueles que creram no Senhor Jesus e que têm um Pai Celestial viver assim, dividido, preocupado, ansioso, desconectado da realidade, aflito, desassossegado, inquieto,
e qualquer outro sinônimo que faça menção dessa inquietação, dessa agitação interior. Como alguém pode meditar numa situação assim? Como alguém pode orar numa situação assim? Como alguém pode depender de Deus numa situação assim? Como alguém pode adorar numa situação assim? Com esse inimigo que desassossega, que tira a paz, que tira a liberdade. E o Senhor Jesus, Ele não deseja, Ele não quer, e as suas instruções vão nessa direção. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E Ele usa, nós falamos sobre isso, eu vou passar bem rapidamente por cima. Ele usa um exemplo da criação, um exemplo da natureza no versículo 26, as aves do céu, dizendo aos discípulos que o Pai Celeste dos discípulos, o Criador de todas as coisas, cuida das aves. O Pai dos discípulos cuida das aves. E nós apreciamos aqui a sabedoria do Senhor Jesus, um exímio ensinador da palavra de Deus. Certa feita foram alguns soldados, 2 soldados para prendê-lo, e chegaram na hora da pregação, voltaram de mãos vazias e confessaram: ninguém jamais falou como este homem. Depois do sermão do monte, a multidão estava extasiada. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E nós apreciamos essa sabedoria e essa habilidade do Senhor Jesus de ensinar usando coisas simples, mas falando de coisas tão profundas. Ele não disse aos discípulos que o Pai do céu cuida desse universo. Ele disse aos discípulos que o Pai Celeste cuida das aves. Um exemplo do menor para o maior. As aves são pequenas, os discípulos, os filhos do Pai Celeste, são grandes, são maiores do que as aves. Para rebater essa mania que às vezes toma até os discípulos do Pai Celeste, os filhos do Pai Celeste, de complexidade, de inferioridade, de autopiedade, tadinho de mim. E o Senhor Jesus rebate até isso, dizendo: se o meu Pai Celeste, se o vosso Pai Celeste, cuida das aves, é claro que Ele vai cuidar de vocês também. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Confrontando os discípulos com aquilo que Ele acabou de dizer. E isso é uma grande verdade. Nós valemos muito mais do que as aves. Mesmo pequenas, mesmo desvalorizadas, o discípulo vale muito mais do que as aves. Então, não fiquem divididos, não fujam da realidade, não se desconectem do presente, aproveitem a vida, vivam a vida, não percam tempo. O vosso Pai Celeste cuida de vocês. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E o argumento é esse: o nosso Pai Celeste, Ele vai cuidar de nós também, porque valemos muito mais do que as aves. Agora, no versículo 27, antes do Senhor citar um outro exemplo, no versículo 28, o exemplo dos lírios, o Senhor Jesus então intercala entre os dois exemplos das aves e dos lírios, Ele intercala uma pergunta no versículo 27.
sintamos-nos perguntados também: qual de vós, falando com os discípulos, qual de vós, por ansioso que esteja, por dividido, por inquieto, saindo do presente, correndo lá para frente, querendo resolver a situação, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um ovo ao curso da sua vida? Em outras palavras, o Senhor Jesus está perguntando: ansiedade gera longevidade de vida? Ansiedade faz a pessoa viver mais? Por que você está preocupado? Você quer viver mais? A ansiedade vai te fazer viver mais? Você pode acrescentar um ovo do almoço da sua vida? A ansiedade pode melhorar a tua qualidade de vida? Você pode viver melhor, não é essa a sua preocupação? Você pode viver melhor se você é mais ansioso? Quanto mais ansioso, melhor qualidade de vida você terá? Pode viver mais o discípulo que se coloca no lugar do Criador, do Pai Celeste? O discípulo que desconfia do cuidado do Pai Celeste e passa, à semelhança de Eva, desconfiar da sua generosidade, da sua bondade, da sua gentileza, do seu cuidado incessante. O discípulo que diz para o Pai: Pai, o lugar do Senhor é o segundo lugar. Deixa comigo, deixa eu discípulo aqui na frente, no primeiro lugar. O discípulo que toma o lugar do seu pai, porque ele está preocupado, ele está ansioso, ele quer viver mais, ele quer viver bem, porque o futuro traz ameaças, pelo menos isso está na cabeça dele. O Senhor Jesus está perguntando: pode viver mais? Vai acrescentar 50 centímetros sequer ao curso da sua vida? A pessoa mais dividida vive mais? Será que nós já temos a resposta que o Senhor Jesus, para a pergunta que o Senhor Jesus faz aqui? A ansiedade, a prática, já responde isso. O nosso cotidiano, o nosso dia a dia, já tem essa resposta do Senhor Jesus para a resposta, para a pergunta do Senhor Jesus. A ansiedade transforma a existência de uma pessoa num caos. A ansiedade mata a vida. Notem o contraste que o Senhor Jesus faz aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quando que é a vez de comer, quando que é de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando que é a vez de vestir. Aí ele pergunta: não é a vida mais importante que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É como se ele estivesse querendo dizer: vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo a vida, vocês estão preocupados com coisas menos importantes, vocês estão dando valor a coisas de pouca importância e deixando de viver.
ansiedade mata a vida. E é interessante, a pessoa ela é ansiosa porque ela quer preservar a vida. Ela imagina o futuro, ela percebe que o futuro está vindo, trazendo ruína, trazendo ameaça. Então a alma sai do corpo e vai brigar com o futuro. Ela quer preservar, mas a ansiedade mata a vida, mata aquilo que o ansioso quer preservar. A desordem interior, essa agitação da alma, promove um desequilíbrio no físico. A desordem interior traz um desequilíbrio no físico. Será que você ainda, claro que já ouviu, a palavra psicossomática? Psico de psique, de alma. Somático de soma, de corpo. Doenças psicossomáticas, doenças da alma, cujas consequências são sentidas no corpo. Nós estamos vivendo numa época de doenças psicossomáticas. Vai no médico, volta, ele não acha no físico um problema, mas dói, incomoda. O problema está lá dentro, está dividido, algo está fora, há um desequilíbrio na existência. O corpo sente essa inquietação interior da alma do ansioso, e isso gera um derrame químico letal no corpo das pessoas, no corpo do ansioso. É adrenalina sem medida, tudo fica acelerado, tudo fica turbinado, passa para o corpo a agitação da alma. Então o cérebro sente cansaço mental, por mais que durma, a mente continua cansada, ausência de concentração, o cérebro sentindo, ausência de criatividade, dores de cabeça, o coração sente taquicardia, infartos, agora infartos até em pessoas novas, ansiosas. Comentava isso com um rapaz e ele disse assim: quando eu estou muito ansioso, eu sinto meu coração palpitar. O coração sente esse derrame mortal de química, de adrenalina no corpo. O estômago sente, e me parece que para a maioria das pessoas, segundo o que eu ouvi, o estômago é o primeiro órgão de choque. Gastrite. Que negócio é esse? Quando é que isso começou? As células sentem, as minúsculas células sentem, química nelas, adrenalina nelas, e elas recebem a informação da alma, agitação, inquietação, e as células agora turbinadas, vamos trabalhar, o futuro é ameaçador, precisamos nos preservar. E a célula começa a se multiplicar, mas a se multiplicar sem controle. E câncer é o crescimento descontrolado das células. Pessoas cancerosas por causa da agitação interior. Eu não posso dizer que todas as pessoas que têm esses problemas são problemas consequentes da sua ansiedade. Mas eu estou falando o que a ansiedade pode gerar.
os músculos sentem, dores musculares. A única coisa que o ansioso não sente é sono, porque agora ele sofre com insônia. Então o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos: ser ansioso melhora a qualidade de vida? Ser ansioso faz com que o ansioso viva mais e viva bem? Os relacionamentos também sentem, porque o ansioso é uma pessoa distraída, não se concentra, ela está desligada da realidade e conectada ao inexistente futuro que ela considera ameaçador. Nós temos a resposta para a pergunta do Senhor Jesus: não, Senhor, não, nosso Mestre. Quando nós nos colocamos no lugar do nosso Pai, achando que Ele não dá conta de resolver, de suprir as nossas necessidades, achando que Ele não se interessa por nós, achando que Ele não é suficiente para resolver os problemas ou para me fortalecer a fim de que eu passe em frente esses problemas e adquira experiência. Então, não, Senhor, quando eu me coloco à frente do meu Pai, eu me adoeço, eu sofro, não vivo mais, não vivo melhor. O Senhor faz uma pergunta que tem todo o cabimento para a nossa geração. Eu não sei se houve uma outra geração em um outro tempo que tenha sofrido tanto como a nossa geração tem sofrido de ansiedade. Essa desconfiança do divino, no caso dos crentes, essa desconfiança do Pai Celeste, que sabe tudo, que conhece todas as nossas necessidades e garante que tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência será acrescentado. Não, Senhor. Quando eu resolvo cuidar da minha própria vida, quando eu me divido entre o presente e o futuro, quando eu me desconecto da realidade do presente e desconfiado, fujo na alma para o futuro, a minha existência fica desequilibrada. Eu não vivo melhor, a minha vida é piorada. Quando a gente fala da soberania de Deus sobre nós, Deus nos criou, Ele tem direito sobre nós. Passa a ideia de que Deus é um ditador. Passa a ideia de que Deus está cobrando demais, está tirando a nossa liberdade. Aí a gente passa à frente e adoece e descobre que o Criador, aquilo que Ele estabeleceu, é o melhor para nós, e nós estamos sempre errados quando nós invertemos valores, quando trocamos os pés pelas mãos, quando desconfiamos da grandiosidade, da bondade, da generosidade, graciosidade do nosso Pai Celestial. Nós sabemos, os discípulos, os servos do Senhor Jesus, que a nossa geração está adoecida no físico, porque é uma geração ansiosa. Porque alguns séculos atrás decidiu no coração: o homem é o centro do universo, não Deus. E que agora, à medida que o tempo vai passando,
decidiu colocar no coração: não existe verdade. Não existe verdade. Então, se não existe um soberano, não existe uma palavra soberana. Façamos o que seja melhor aos nossos próprios olhos. Resultado: uma geração adoecida, que negou a existência do Criador e que agora nega a verdade do Criador e passou a fazer a sua própria vontade. Nós sabemos, a nossa geração está adoecida porque decidiu tomar o lugar de Deus. Antropocêntrico. Deus é o centro. E como já disse, está sendo estabelecido um caos, porque agora nem centro tem mais. Uma geração decepcionada consigo mesma também. Depois de tantas tragédias, depois de tantas guerras, depois de tantas mazelas e tantas feridas abertas, a nossa geração está adoecida porque desprezou o nosso Pai Celeste. Os gentios não conhecem a Deus, mas o Deus que eles desconhecem é o nosso Pai Celeste. Como vamos concordar com os gentios? Como vamos adotar a mesma modalidade de vida dos gentios? Tarefa pesada é essa para a criatura: cuidar de si mesma. A criatura não foi feita para isso. A criatura se completa no Criador. Fora do Criador é vazio existencial. Nada faz sentido. Tarefa pesada para o ansioso. Tarefa pesada para o discípulo que, à semelhança dos gentios, passa a viver essa inquietação que está na moda. Cuidar de si mesmo, se desligar da realidade e se conectar ao futuro inexistente. Vai ficar doente e vai sofrer todas as consequências dessa inversão importante de valores. Tratar desses casos de doenças psicossomáticas nas raias da medicina é tratar do efeito e não da causa. A causa é na alma. A causa é na maneira de se relacionar com Deus. A causa está na maneira de se comportar em relação àquilo que o Criador estabeleceu, aquilo que o nosso Pai, falando aos crentes, estabeleceu. E eu fico a pensar em alguns casos que são tratados nas raias da medicina, no consultório, mas que, na verdade, deve ser tratado num outro consultório. E esse outro consultório, o Senhor Jesus sugeriu: o nosso quarto, em secreto, fechada a porta sobre nós, falando com o Pai Celestial em secreto. Esse é o consultório. Não é o divã do psicólogo, mas é o divã celestial. A gente está conversando com uma psicóloga recentemente, e ela disse: Gil, sabe qual é o meu serviço? Ouvir o paciente, o cliente, deixar ele abrir o coração
trabalhar para ele abrir o coração, põe para fora. Qual a razão da tua inquietação, dessa agitação, dessas preocupações? Qual a razão disso? Então abre o coração. E o psicólogo disse à irmã, é ficar escutando tudo isso. Tem mais alguma coisa para dizer? Não. Agora pega tudo isso e joga de volta na pessoa, em frente. Claro que vai fazer isso de uma forma profissional, de uma forma trabalhada. Mas o serviço dele é isso: ouça e depois devolva sobre eles, sobre o paciente, para ele enfrentar a realidade. A gente conversava sobre isso na cozinha lá em casa e coincidiu com uma experiência do Henrique, recente na ocasião. A colega de trabalho estava muito nervosa com o médico dela, porque ela procurou o psicólogo e deitou-se lá no divã e começou a falar, abrir o coração e colocar para fora os seus sentimentos. O psicólogo dormiu. E ela comentou no serviço, eu fiquei muito brava, muito nervosa, liguei com ele, paguei para me dormir, enquanto eu falava. Filipenses capítulo 4, a gente vai terminar. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Não andeis ansiosos de alguma coisa, de coisa alguma, ela dizendo, não andeis ansiosos, é a mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo cita. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, olha o contraste, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não permita que qualquer coisa te torne ansioso, trocando as palavras de Paulo pelas minhas. Não permita que coisa alguma te faça ansioso, que agite a tua alma, que crie uma inquietação interior. Nada disso. Agora, se você tem alguma coisa que incomoda, então fale tudo para Deus. Aqui. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que você quer? De que você precisa? O que te incomoda? Então vai para o consultório, o teu quarto, ou em qualquer lugar que você esteja, e ali pode falar com o Pai Celeste. Não deixe que nada tire a tua paz, tire o teu sossego, a serenidade. Não deixe que coisa alguma tire de você a oportunidade de viver bem, de viver a vida, de não perder tempo. Mas se tem, e se for muita coisa, conte tudo para o vosso Pai Celestial, através de petições, com oração e já agradecido no coração, ações de graças. Acho que é oportuno também a palavra de Pedro, 1 Pedro, eu vou citar parte que ele disse, lançando, capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Vai ao psicólogo,
lança sobre ele, e o psicólogo devolve para você, e não te fortalece. Agora Pedro diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele terá cuidado de vós? Não, ele tem cuidado de vós, ele já tem cuidado de vós. Ele já está cuidando. Ele não joga o fardo, ele não aumenta o fardo. Ele já está cuidando e fortalecendo para viver a vida, viver bem, viver segundo a vontade de Deus, viver na ordem que Deus estabeleceu. Ele em primeiro lugar, o discípulo depois, descansado, confiado, porque o Pai Celeste sabe de tudo e acrescenta tudo o que é necessário para suprimento das nossas necessidades. E o versículo 7 de Filipenses 4: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você conta para Deus. Rogério? Estou brincando. Conte para Deus. Conte tudo. E de uma forma que você não vai entender. Você vai sair do divã divino, você vai sair da presença de Deus com o coração guardado, com o coração protegido, coração e mente guardados e envolvidos na paz de Deus. A ansiedade não é isso? Tem medo de perder essa paz, então vai até o futuro e procura resolver a situação. Mas não é assim que se faz, e não é assim que o discípulo deve fazer. Tem problema, tem dificuldade, então fale com o Pai Celestial, conte tudo para Ele. Você não vai entender, você vai sair dali. Eu vi isso do irmão recentemente, é mesmo Ezequiel. Quantas vezes estou inquieto e vou orar e saio de lá uma outra pessoa. A paz de Deus, não a paz com Deus. A paz com Deus você recebeu quando você creu. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É paz de Deus, porque é possível que mesmo uma pessoa que tenha sido reconciliada, perdoada, seja uma pessoa inquieta e não desfrute essa paz de Deus. Então, a paz de Deus, ela vai envolver o seu coração, vai proteger o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sobrenatural. Geralmente quando nós oramos, nós por alguém, por uma igreja, por algum assunto, nós falamos com Deus, esperando que Deus vá até lá e transforme e mude a situação. Ajude aquela igreja, Senhor. Abençoe aqueles irmãos, fortaleça os seus joelhos, as suas mãos, para caminharem e trabalharem na vida cristã. E nós esperamos que Deus vá abençoar. E abençoa. Mas existe uma outra realidade em relação à oração que está aqui implícita. A oração abençoa até mesmo quem ora. À medida que oramos, vamos sendo transformados, vamos sendo abençoados, vamos sendo guardados, protegidos. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos: alguns de vós verão o meu reino, glória a Deus. Mateus fala sobre isso. Então o texto seguinte fala da caminhada deles, do Senhor e dos seus discípulos, para o monte. E o Senhor se transfigurou. Então, em Mateus, a ideia é a seguinte: alguns de vós verão o meu reino. Então, logo em seguida, o texto que fala da transfiguração. A impressão é que o Senhor Jesus os levou para lá a fim de mostrar a sua glória. Mas Lucas é interessante. Lucas, quando escreve, diz que eles subiram para orar. E enquanto ele orava, o seu rosto se transfigurava.
a sua glória sendo revelada àqueles discípulos, a glória do seu reino, enquanto orava no processo da oração, na presença de Deus, o seu rosto se transfigurava, e as suas vestes também foram transformadas e se transformaram e ficaram brancas, limpas, como nenhum lavadeiro conseguiria fazer. Transfiguração da pessoa, transfiguração das vestes, vestes ligadas com o caráter da pessoa, pessoa gloriosa, vestes gloriosas. E no processo da oração, o Senhor Jesus foi sendo transfigurado na presença dele. E agora Paulo está escrevendo, dizendo: não fiquem ansiosos por nada. Mas se tem alguma coisa que te incomoda, ou muitas coisas, fale com Deus. E nesse processo da oração, vai acontecer algo que excede todo o entendimento. A paz de Deus vai envolver a tua mente e o teu coração e vai te guardar em Cristo Jesus. Para que ansiedade? O que tem te desassossegado? Qual a razão da tua inquietação hoje? O estudo do filho que terminou ensino médio, você está preocupado com isso? Vontade de sair do corpo e procurar resolver tudo para o filho? É o teu casamento? Minha vontade é que você tenha que isso seja tudo que começar. E você está cada vez mais ansioso. Vontade de tomar uma decisão precipitada. Fale com o Pai Celeste. Ele sabe de tudo. E Ele vai guardar teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. É o teu filho que tem tirado o teu sossego, você não sabe mais o que fazer? Isso tem trazido inquietação? Fale com o Pai Celeste. A vida financeira nunca esteve tão ruim como está agora. Fale com o Pai Celeste. Qual o motivo da tua inquietação? Da nossa inquietação? Fale com o Senhor. A ansiedade não faz viver mais, não faz viver bem, adoece, maltrata, desequilibra, prejudica a vida espiritual. Como resolver isso? Olhe o Pai Celeste em primeiro lugar. Confie no seu cuidado para